Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa terceira aula do curso de genética. Nessa aula, nós vamos estudar o que são as genealogias, o que é herança sem dominância, o que são genes letais e o que é um cruzamento teste, para que ele serve. Então, primeiro, o que são genealogias? Genealogias são formas de representar graficamente a distribuição de determinada característica em uma família. Elas também são chamadas de heredogramas. Então, a gente vê que é muito comum em exercícios de genética que as características, a passagem de uma determinada característica dentro de uma família, ela seja representada por meio dessas genealogias, que fica mais fácil de você visualizar como essa característica ela foi passada entre as gerações. E isso facilita muito, principalmente se a herança for ligada ao sexo, que a gente dá para visualizar um pouquinho melhor como que é o padrão de herança desse tipo de doença, de característica. Então, geralmente, os indivíduos do sexo masculino, eles são representados por quadrados, certo? Então, quando a gente coloca o quadradinho aqui sem pintar, é o indivíduo do sexo masculino que não possui a característica que a gente está estudando. Então, por exemplo, se a gente está analisando o padrão de herança de uma determinada doença, se esse indivíduo não está pintado, significa que ele não tem a doença. Se for um quadradinho aqui pintado, significa que a gente tem um indivíduo do sexo masculino que é portador do caráter estudado. As mulheres, elas são representadas por círculos. Então, a mesma coisa que é válida para as mulheres. Então, se ela não tiver pintada, ela só representa o indivíduo do sexo feminino que não possui a determinada característica, e se tiver pintado, é o indivíduo do sexo feminino que possui o caráter de estudo. Quando a gente tem aqui esse losango, significa que é o indivíduo de sexo não informado. Quando a gente conecta aqui um quadradinho com um círculo, significa que a gente tem um cruzamento. Então, aqui, um casal. Aí, geralmente, desse cruzamento aqui, a gente traça uma linha descendo para representar quais que são os filhos. Quando a gente tem esse traço duplo, significa que a gente tem um cruzamento consanguíneo, ou seja, vai ser um cruzamento entre parentes. Os gêmeos, eles são representados da seguinte forma. Então, gêmeos monozigóticos, lembrando que gêmeos monozigóticos são aqueles genes que foram gerados por um mesmo embrião esse que se dividiu, certo? E gêmeos dizigóticos são formados aí por dois óvulos distintos. Aqui o mesmo óvulo, aqui dois óvulos distintos. Vamos ver então o que é herança sem dominância. A gente viu na aula anterior que existem genes que são dominantes e genes que são recessivos para certas características. Entretanto, existem genes alelos que não apresentam relações de dominância e recessividade. Esses genes são chamados de alelos codominantes. Isso significa que o indivíduo heterozigoto, nesse indivíduo, ambos os alelos influem na característica. Então, por exemplo, quando a gente tem um indivíduo heterozigoto normal, sem essa relação de codominância, se ele for heterozigoto, o nosso alelo dominante, ele vai mascarar o alelo recessivo. Ou seja, o indivíduo ele vai apresentar o fenótipo correspondente somente ao alelo dominante. Então, por exemplo, a semente amarela ela vai ser dominante com relação à semente verde. Então, o amarelo vai ser Vzão, Vzão, o verde vai ser Vzinho, Vzinho. Se o indivíduo for heterozigoto, Vzão, Vzinho, significa que o nosso indivíduo ele vai ser amarelo, ele não vai apresentar a característica da semente verde. Agora, nesse alelo codominante, quando a gente tem um indivíduo heterozigoto, os dois alelos eles vão aparecer no indivíduo, vão ser demonstrados no fenótipo, justamente porque não existe essa relação de dominância e recessividade. Um exemplo que bastante utilizado para explicar a codominância é o exemplo das flores de Mirabilis jalapa. Então, vamos observar aqui, geração parental. A gente tem um indivíduo puro branco, ou seja, ele é homozigoto dominante, com o indivíduo puro vermelho, que também é homozigoto dominante para a cor vermelha. Então, vai ser Vzão, Vzão, Bzão, Bzão. E aqui, justamente, a gente não está representando alelos recessivos, né? Porque não existe essa relação de recessividade.
Quando a gente cruza esses indivíduos com flores brancas e com flores vermelhas, a nossa geração F1 vai apresentar indivíduos heterozigotos. Então, as flores serão Bzão, Vzão, Bzão, Vzão. E como tanto o alelo para a cor branca quanto o alelo para a cor vermelha, ele vai aparecer nessa geração, então a flor acaba ficando rosa. Ela não fica nem branca nem vermelha, ela fica rosa. E quando esses indivíduos eles são cruzados entre si, ou eles são autofecundados, então a gente vai observar a geração F2. Esse indivíduo heterozigoto, essa primeira flor aqui, ela é Bzão, Vzão. Ela vai produzir um gameta Bzão e um gameta Vzão. E a mesma coisa aqui para essa outra flor, vai produzir um gameta Bzão e um gameta Vzão. Na hora que a gente vai analisar a nossa geração F2, que é a segunda geração de filhos, a gente vê o padrão de herança que a gente via na primeira lei de Mendel. Então, 1 para 2 para 1. Então, eu tenho 25% dos indivíduos dominantes, 50% heterozigotos e os outros 25% também dominantes, nesse caso, né, e homozigotos. Então, a proporção se mantém, e o que vai mudar vai ser justamente o fenótipo. Então, eu vou produzir indivíduos Bzão, Vzão, que vão ter flores brancas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vão ter flores brancas, indivíduos Bzão, Vzão, que são heterozigotos e, portanto, vão produzir flores rosas, e indivíduos Vzão, Vzão, que vão produzir as flores vermelhas. Então, gente, só para ressaltar, a gente verifica que a proporção observada na geração F2 é a mesma proporção que a gente via na primeira lei de Mendel. A alteração que a gente vai ter aqui vai ser com relação justamente a esse fenótipo, porque como a gente tem a relação de codominância, os dois vão aparecer. Se fosse o caso de uma lei de Mendel normal, que não houvesse essa relação de codominância, provavelmente a gente poderia considerar aqui que a flor vermelha seria recessiva, né? E aqui nesse caso, se o indivíduo fosse heterozigoto, como ele é, né, heterozigoto, então ele seria Bzão, Vzinho, e ele permaneceria com a cor branca, e não esse rosinha que apareceu aqui, certo? Então, se algum exercício vocês se depararem com alguma situação em que houve o respeito à proporção da lei de Mendel, entretanto, o fenótipo está diferente do esperado, surgiu um novo fenótipo que não existia na geração parental, muito provavelmente a gente vai estar numa situação de alelos dominantes, ou seja, de uma herança sem dominância. Agora vamos ver os alelos, ou melhor, os genes letais. Os genes letais eles foram descobertos pelo geneticista francês Coenot em 1905. Como que Coenot descobriu esses genes letais? Ele fez alguns cruzamentos entre camundongos e ele verificou que a cor dos pelos dos camundongos ela não obedecia às proporções mendelianas. Lembra daquela proporção de 1 para 2 para 1? Ele observou que essa proporção ela não acontecia. Então, o que a gente tinha aqui na geração parental, né? Imagine que aqui ficou meio difícil de ver, né, por conta da letra K, mas aqui ambos os indivíduos eles são heterozigotos. Então, para a cor da pelagem dos camundongos, a gente tem duas opções. A gente tem camundongos amarelos, que são
casão, casinho, ou seja, eles são heterozigotos, ou seja, o alelo K, casão, ele vai ser dominante com relação ao casinho recessivo, né? Então, sempre que o indivíduo for heterozigoto, ele vai ser amarelo. E o indivíduo, os camundongos agouti, que são os camundongos castanhos, eles vão ser homozigotos recessivos, ou seja, eles vão ser casinho, casinho. Quando a gente faz esse cruzamento entre heterozigotos na geração F1, na geração F2, qual que era a proporção que a gente via na lei de Mendel? Era um indivíduo homozigoto dominante para 2 indivíduos heterozigotos para um indivíduo homozigoto recessivo. Só que o que ele via? Que na prática, por maior que fosse a quantidade de cruzamentos que eram realizados, a gente só tinha camundongos amarelos heterozigotos e camundongos agouti homozigoto recessivo. A gente não tinha indivíduos homozigotos dominantes. Por que isso acontece? Porque essa combinação de genes casão, casão, elas eram incompatíveis com a vida. Então, todos os indivíduos que eram homozigotos dominantes, eles morriam. Você tinha um embrião morto. E por isso que a gente observava uma diferença na proporção em F1. Então, ao invés de ver 1 para 2 para 1, na proporção genotípica, a gente via a proporção de 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo, certo? Então, aqui, mais um exemplo de que quando a gente tem uma alteração na proporção fenotípica e genotípica da geração F2, geralmente a gente tem alguma peculiaridade aí com relação aos genes. E por fim, vamos ver o que é o cruzamento teste. O cruzamento teste a gente vai utilizar quando a gente precisa descobrir qual que é o genótipo de algum indivíduo. Por exemplo, o nosso exercício, ele fala que a gente tem um indivíduo, por exemplo, nosso exemplo da ervilha. A gente tinha a ervilha lisa, que ela podia ser homozigota dominante ou podia ser heterozigota. Imagina que o exercício ele fala que a ervilha é lisa, só que ele não fala se ela é lisa porque ela é homozigota dominante ou se ela é lisa porque ela é heterozigota. Então, o que a gente vai fazer para descobrir qual que é o genótipo desse indivíduo? A gente vai fazer um cruzamento teste. E o cruzamento teste, ele sempre vai ser feito com o indivíduo homozigoto recessivo. Guardem esse ponto. Ele sempre vai ser feito com o indivíduo homozigoto recessivo. Então, tá vendo que eu tenho um indivíduo aqui, YZão, que eu não sei se o próximo vai ser YZão ou Yzinho, e eu faço cruzamento com o indivíduo homozigoto recessivo. Então, tá vendo aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai supor as duas situações possíveis. A primeira situação, se ele for homozigoto dominante, a segunda opção, se ele for heterozigoto. Se por acaso a gente fizer esse cruzamento teste e todos os indivíduos resultantes desse cruzamento forem amarelos, significa que o nosso progenitor ele vai ser homozigoto dominante. Porque aí eu vou ter o Yzão desse lado e todas as combinações que eu fizer aqui vai resultar em indivíduo heterozigoto. Então, com base na característica dos filhos, todos amarelos, a gente consegue observar que o pai é homozigoto dominante. Agora, imagina, por exemplo, que a gente fez o cruzamento do indivíduo que a gente não sabe o genótipo com o indivíduo recessivo e a gente observou aqui uma proporção de 1 para 1 de indivíduos amarelos e indivíduos verdes. Então, isso significa que o nosso progenitor, ele vai ser heterozigoto, porque aqui eu vou ter o Yzinho, aqui eu vou ter o Yzão, Yzinho. E daí, quando eu faço as combinações, aqui eu vou ter um heterozigoto, Yzão, Yzinho, como o alelo para amarelo, que é o Yzão, ele é dominante, o descendente vai ficar amarelo. Aqui eu vou ter o mesmo caso, e aqui eu vou ter Yzinho com Yzinho. Então, eu vou ter um indivíduo homozigoto recessivo. E quando eu tenho um indivíduo homozigoto recessivo, a gente sabe que ele vai ser verde. Então, com base na característica, a gente consegue, da característica da geração, né, nos descendentes, a gente consegue avaliar se o progenitor ele é homozigoto dominante ou se ele é homozigoto, ou se ele é heterozigoto, certo?
Então, sempre que a gente não sabe qual que é o genótipo do nosso progenitor, a gente vai fazer um cruzamento teste com o indivíduo homozigoto recessivo, sempre com o indivíduo homozigoto recessivo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. No nosso material, relembrando, consulte-o. Lá nós temos uma explicação mais detalhada sobre esses casos e aí fica mais fácil para a consulta, certo? Então, ótimos estudos e nos vemos na próxima aula do curso de genética. Até mais! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!